E hoje passam a valer os 2 decretos que foram assinados pelo presidente Lula e que aumentam as obrigações e as responsabilidades civis das grandes empresas de tecnologia. Os textos foram publicados há 60 dias e, de lá para cá, receberam críticas de parlamentares da oposição e das próprias plataformas digitais que classificam as medidas como uma restrição à liberdade de expressão e também como censura. O principal alvo das críticas é o decreto que altera as regras do Marco Civil da Internet. A medida permite a responsabilização das plataformas digitais e atribui à Agência Nacional de Proteção de Dados a competência para regular, fiscalizar e apurar infrações relacionadas ao Marco Civil da Internet. Além disso, a oposição afirma que o governo criou novas obrigações para as plataformas por meio de decreto, sem aprovação do Congresso. Por isso, foram apresentados 32 projetos de decreto legislativo para tentar anular as medidas. Dessa forma, 27 foram protocolados na Câmara dos Deputados e 5 no Senado Federal. Até o momento, as propostas ainda não foram votadas, Ana, e o Congresso Nacional está em recesso. 32 projetos de decreto legislativo para tentar barrar esses 2 decretos do presidente Lula que passam a entrar em vigor hoje, às vésperas da eleição. O governo é implementando mais mecanismos de controle e de censura nas redes sociais. E 2 pontos mais polêmicos, inclusive para a oposição, Ana, é que a Agência Nacional de Proteção de Dados, aquela ANPD, é que vai ficar responsável por fiscalizar o conteúdo, um órgão de governo, e também o aumento de poder concentrado na AGU, na Advocacia Geral da União, comandado pelo Jorge Messias. Paula, isso é de um perigo, assim, estarrecedor, né? A gente fica até com um calafrio na espinha, porque esse decreto, claro que visa a censura da direita nas redes sociais. A direita domina as redes sociais, a esquerda não consegue, já tem alguns anos que a esquerda vem patinando, enxugando gelo nas redes sociais, e a direita domina até com certa maestria as redes sociais, pode até estar brigando, né, nas redes sociais, mas em relação à oposição, quando a direita se une contra o petismo, contra a esquerda, mas é assim, a direita nada de braçadas. Uma preocupação, Paula, que eu tenho olhando para frente, e aí pego a experiência americana, porque eu já vejo isso começando a acontecer no Brasil. Quando o Congresso ele recebe a pressão no Brasil, como recebeu do PL 2630, perdão, aquele da censura, ou 8880, que dava aquele ar de proteção às crianças, proteção infantil, aos crimes cibernéticos, aquilo tudo que era basicamente uma roupinha de proteção, mas a gente sabe que eles queriam censura, porque regras e leis contra isso elas já existem. A sociedade fez pressão e o Congresso, inclusive o projeto que foi colocado em caráter de urgência, ele saiu do caráter de urgência porque eles viram que não tinham votos para passar o PL 2630, o da censura, porque a sociedade fez pressão através das redes sociais. E quem faz leis é o legislativo, não é mesmo, senhor Alexandre de Moraes? O problema, Paula, é que aqui nos Estados Unidos, principalmente nos anos 80, depois nos anos 90, mas agora isso acabou com uma decisão da Suprema Corte. Como o Congresso aqui também recebia esse tipo de pressão, correto, são os eleitos diretamente pelo povo, então o povo demanda o que quer ser debatido, as legislações que eles querem que passe ou não, etc. O que aconteceu aqui, Paula? Começaram a criar agências de fiscalização, agências de uma porção de nomes bonitos, agência daquilo, e essas agências passaram a ter as suas legislações, ou seja, bypassando o Congresso e aí sim colocando o que as agências queriam que fossem colocadas diante do povo, até inclusive
regras inconstitucionais, incompatíveis com a Constituição americana. Então, eu vejo isso começando a acontecer no Brasil. Aqui, a Suprema Corte agora colocou um cabresto nessas agências e elas não têm mais esse poder de discutir legislações, mesmo no seu campo de atuação. E hoje eu vejo isso acontecendo no Brasil. É a AGU que faz isso, é o Tribunal Superior Eleitoral, é o TSE que daqui a pouco, se as Big Techs, se essa censura não conseguir avançar no seu caminho através do Lula ou do Legislativo, é o TSE que vai dar um jeitinho de passar a censura. Portanto, nós temos que ficar de olho, Paula. E aí, mais uma vez, diante de mais inconstitucionalidades usando outros órgãos e outras agências, o que o nosso Congresso vai fazer? Infelizmente, eu acho que a pergunta é retórica. Pois é, Piotr, foram 32 projetos apresentados pela oposição, mas nada foi votado até o momento. Fato é que os decretos de Lula passam a valer a partir de hoje. O Congresso Nacional está em recesso, volta só no início de agosto, e aí já passam a valer essas regras aí de controle de conteúdo das redes sociais. E só antes, Piotr, a Oeste já fez esse alerta em várias oportunidades, claro, é um assunto recorrente aqui em todos os programas da grade da Oeste, mas eu queria chamar a atenção para uma capa que nós publicamos recentemente, inclusive foi assinada pelo Augusto e pelo Christian Costa, com esse tema também, abordando essa questão da regulação das redes sociais, que estampa o Gilmar Mendes na capa ali, a babá do Brasil. Não sei se nós temos a capa, porque a capa fala muito também sobre o controle das redes sociais nesse texto aí que menciona o decano Gilmar Mendes. E teve um outro texto que nós publicamos também na nossa revista digital, lá na edição 324, logo que esses 2 decretos foram publicados, anunciados e divulgados, a gente também publicou essa reportagem Censura à Vista, às vésperas aí da eleição, consórcio Lula, STF e mídia, fortalecendo os mecanismos de fiscalização e controle das redes sociais. Veja, o Congresso que teve a altivez de votar aí adiante e derrubar o veto do Lula em relação à dosimetria, ou mesmo lá no IOF, mesmo que tenha visto depois o Alexandre de Moraes simplesmente anular o que o Congresso tinha decidido e decidido de acordo com a cabeça dele, um completo absurdo, mas o Congresso ali pelo menos estava reagindo. Agora, nem se deu ao trabalho de entender que isso era uma prioridade, visto que tinha uma decisão executiva, então você tinha que, obviamente, via decreto legislativo, mudar o entendimento, e o entendimento da vontade da maioria. O Congresso é o representante da sociedade, por isso você tem 503 deputados e 81 senadores. Mas o Congresso não viu urgência nem nisso. Aí tinha que discutir lá, a Tabata Amaral estava pressionando o presidente da Câmara para votar a história da lei da misoginia. E isso lá é importante diante, obviamente, do que vai ser discutido agora. Inclusive, se isso deve ou não ir adiante num debate eleitoral. Mas você só tem liberdade para debater se houver liberdade. Se não houver liberdade... Parece que eu estou falando uma coisa tão óbvia aqui, mas no Brasil o óbvio precisa ser dito e redito. Pensa comigo. Não se faz debate livre numa campanha eleitoral sem liberdade. Esses projetos todos, aliás não, essa realidade agora que começa em vigor hoje, entrou em vigor hoje, né? Sim. Isso cerceia a liberdade de expressão durante o processo eleitoral. Isso pune as pessoas ou, na melhor das hipóteses, deixa-as temerosas de qualquer consequência. O Congresso poderia ter reagido a isso, até porque havia proposta para ser votada. Poderia se juntar tudo, criar algo que pelo menos conversasse com a maioria delas e se colocasse adiante. Mas na Câmara eu tenho o presidente da Câmara que temos e no Senado temos o Davi Alcolumbre. Mota e Alcolumbre. O Congresso nunca teve talvez uma situação tão ruim, tão vexatória. O Congresso, estou dizendo o comando do Congresso, porque os deputados e senadores que apresentaram essas propostas alternativas tiveram a iniciativa. Só que quem comanda a pauta da Câmara é o presidente da Câmara e no Senado é o presidente do Senado. Aí ficamos aí, diante desse absurdo. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal.
Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.